Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós aprenderemos a calcular o trabalho da força-peso. Então, observe esse exercício que eu vou resolver aqui agora. Ó. Observe esse exercício. Olha, isso aqui é um plano inclinado, tá bom? Que forma com a vertical um ângulo alfa. E daqui eu vou soltar uma bolinha. Vou soltar uma bolinha amarela. E o peso dessa bolinha é P, beleza? E essa bolinha está caindo de uma altura H e se desloca sobre essa rampa que tem comprimento D, tá certo? A gente quer calcular o trabalho realizado por essa força. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que o deslocamento é nessa direção. Então eu tenho que fazer a projeção da força-peso nessa direção aqui, olha, eu vou chamar essa força de Px, tá certo? Bom, eu posso usar a fórmula de trabalho direto, que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de alfa. E aí, se eu quiser calcular o trabalho aqui da força-peso, a gente já sabe o peso, né? O peso é a própria força. O D está ali com o nome de D mesmo. E o cosseno de alfa é o ângulo entre o peso e o deslocamento, entre a força e o deslocamento. Um jeito de escrever esse D cosseno de alfa é assim também. Ó. Você observa o seguinte, que se eu fizer a conta H sobre D, a gente tem o quê? Cateto adjacente a alfa, esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Por quê? Porque é uma altura, tá certo? Forma com horizontal um ângulo de 90 graus. A altura é sempre perpendicular à base. Então, H sobre D é cateto adjacente dividido por hipotenusa. Isso é a própria definição de cosseno. Cosseno do próprio ângulo alfa. Então, H é igual a D vezes cosseno alfa quando eu faço essa conta. Conclusão que isso aqui me entrega? Que o trabalho é igual ao peso vezes a altura. Se eu, se eu considerar que esse corpo aqui tem uma massa m, tá certo? E está sujeito à gravidade, à ação da gravidade, que é igual a g na direção horizontal, o que a gente tem? Que o peso pode ser escrito como m vezes g, e aqui, se eu multiplicar por h, eu tenho o trabalho da força-peso. Nesse caso, a força-peso contribuiu para o movimento. Beleza? Nesse caso, a força-peso contribuiu para o movimento. Agora, pega o segundo cenário aqui. Ó. O mesmo plano inclinado, tá certo? Inclinado de alfa aqui, formando um ângulo alfa com horizontal. Mesma distância D, mesmo H. Só que agora, qual a diferença? A diferença é que a bolinha está aqui embaixo. E eu quero subir a bolinha nessa distância D. Bom, vamos ver o seguinte, olha. O ângulo entre o peso e o deslocamento, o ângulo entre o peso e o deslocamento, não é mais alfa, né? É esse aqui, ó. É 180 menos alfa, certo? É 180 menos alfa. E como que eu calculo o cosseno? Então vamos fazer a conta do mesmo jeito. O trabalho realizado pela força-peso agora é para atrapalhar, né? Ela vai atrapalhar o movimento. Vamos supor que eu quero subir com essa bolinha aqui com velocidade constante. Tá certo? Então a resultante das forças tem que ser igual a zero. Trabalho é igual a força, que é o peso, vezes o D, vezes o cosseno do ângulo alfa, do ângulo entre o peso e o deslocamento. Tá vendo que o deslocamento é nessa direção. Por isso esse ângulo é de 180 menos alfa. Então vai ficar 180 menos alfa. Tá certo? Porque se esse cara aqui vale alfa, esse outro ângulo todo, bom, tem que valer quanto? Ah, isso aqui é um ângulo plano, olha só. Esse ângulo todo aqui é plano. Se você lembrar que a gente tem duas paralelas cortadas por uma transversal, que esse ângulozinho aqui, alfa e alfa, eles são alternos internos, ou seja, eles são iguais. Bom, a soma deles tem que dar 180, portanto esse ângulo que sobrou é 180 menos alfa. Cosseno de 180 menos alfa, quanto vale? Vale menos cosseno de alfa. Então tem que multiplicar aqui por menos cosseno de alfa.
Então, o trabalho é igual a menos P vezes D vezes cosseno de alfa. A gente já viu que D cosseno de alfa é a altura, e a gente já viu que P é igual a M vezes G. Portanto, o trabalho da força-peso nesse caso é menos mgh. Bom, o trabalho que a força-peso exerce no corpo nessa situação é, é no sentido de atrapalhar o movimento, né? Por isso é um trabalho negativo, tá certo? Na próxima aula a gente faz um exercício sobre esse assunto.